um dos primeiros pontos lá em João capítulo 6 é, número 1, a obra de Deus, né, que acontece por meio da fé. Deus tem uma obra, Deus está fazendo algo. Então, se você não entende que Deus está fazendo algo, então qualquer coisa que você fizer no âmbito da fé, da confissão, é improdutivo, porque você não sabe o que Deus está fazendo, logo você não pode o quê? Buscar aquilo que Ele está fazendo. É lógico que o que Ele está fazendo não depende necessariamente do conhecimento, mas o problema é que quando você sabe que o caminho é numa direção e não na outra, você ganha tempo. Você vai agora fazer uso do seu tempo para aquilo que você está caminhando na direção certa. Ou seja, nós vamos sofrer muito menos, vamos alcançar muito mais rapidamente o objetivo. Então Deus tem uma obra, e essa obra consiste, portanto, ou melhor, essa obra só é recebida, tocada, experimentada por meio da fé. Essa obra é o ponto número 2, lá em João capítulo 6. Ela vai aparecer ali de maneira geral como que aquele que crer em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então, o segundo ponto seria a ressurreição. Essa ressurreição é a obra de Deus. Deus criou, é obra de Deus, sim ou não? Esse homem decaiu, obra do pecado, das trevas, sim ou não? Quando o Senhor restaura esse homem, a condição de conexão plena com Deus, no reino de Deus, isso é visto por vários nomes: regeneração, novo nascimento, ressurreição. A ressurreição é o estágio final da obra que foi realizada em nós. Então, em suma, nós estamos em busca de quê? Nós estamos em busca de alcançarmos a ressurreição. Não propriamente a ressurreição dentre os mortos, no sentido de termos que morrer para ressuscitar. Esse é o aspecto mais simples e básico da ressurreição. O aspecto mais profundo é aquele que Jesus fala em João capítulo 5, versículos 23 e depois no 25, ele vai dizer: vem a hora, e já chegou, em que aqueles que estão mortos ouvirem a minha voz, ressuscitarão. Já chegou a hora de ressuscitar. Depois no 25 vai dizer que chegará a hora, virá o tempo em que os mortos ressuscitarão. Então ele fala em ressurreição em dois momentos: um no sentido espiritual, o outro no sentido pragmático da ressurreição do corpo. Vocês querem verificar isso? Para a gente poder entender melhor. João capítulo 5, e meu receio é que isso que eu estou dizendo, embora muito importante, seja visto como uma mera tentativa de introduzir algo, enchendo espaço, e que vocês não deem a devida atenção. Presta atenção, porque é algo muito bom, muito forte e muito importante. Versículo 24 diz, João 5, 24: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou de quê? Da morte para a vida. Então, o que é passar da morte para a vida? Não é ressuscitar? E quando isso acontece, aquele que crê, que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, passa da morte para a vida. Isso não pode ser entendido meramente no plano doutrinal. Porque olha que pergunta maravilhosa. Se eu perguntasse, Rogério, você passou da morte para a vida? Você não tem que responder, você tem que agora parar e pensar: puxa, que pergunta intrigante. Como assim, se eu passei da morte para a vida? Ora, se é perguntado se alguém passou da morte para a vida, ou se é afirmado que alguém passa da morte para a vida, o que é morte? E logo, o que é vida? Então não pode pensar morte enquanto morte física, vida enquanto vida física. Você coloca nesse plano superficial, você vai falar: não, eu não morri ainda, então não tenho como passar da morte para a vida. Eu estou na vida e vou passar para a morte, para depois passar para a vida. Se você pensar em ressurreição enquanto um mero acontecimento futuro, escatológico. Aqui fala de um acontecimento que é possível de se experimentar hoje, não é?
Olha o versículo 25: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então ele fala, chegou a hora, isso há 2000 anos Jesus disse, chegou o momento de os mortos reviverem. Agora, chegou a hora em que os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus ressuscitarão. Então, de que ressurreição ele está dizendo aqui? Não de uma ressurreição meramente escatológica, não é? De modo então que, quando nós estamos falando, portanto, que a obra de Deus consiste na ressurreição, que é um tópico que está em João capítulo 6, depois vocês leiam em casa com paciência, mas leiam mesmo, façam esse favor para vocês mesmos, não faça para mim não. Leia devagarzinho, leia uma vez, você vai entender alguma coisa, depois você lê uma segunda vez, 2 dias depois, você vai entender um pouco mais, depois você lê uma terceira vez. Não para de ler, vai lendo o capítulo 6, quantas vezes? Quanto mais você lê, mais você compreende, mais você se imerge no texto, mais o texto imerge em você. Então, o primeiro ponto que eu disse é, a obra de Deus acontece por meio da fé. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que obra é essa? Essa obra, você vai encontrar umas 5, 6 a 10 vezes em João 6. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei. Ou seja, qual é a problemática? A problemática é o que fazer para experimentar a obra de Deus, que é a ressurreição dos mortos, né? Perfeito ou não? Mas por que ela diz, eu ressuscitarei no último dia? Ora, é porque essa ressurreição, ela começa no espírito humano, que é passar da morte para a vida, só que isso não é uma ressurreição plena. Essa ressurreição plena só se consuma quando o próprio corpo entrar plenamente na vida. Então fala de uma ressurreição que já acontece hoje e que se consumará no homem integral no último dia. Então a questão é, o homem será plenamente absorvido pela vida. Essa é a obra de Deus. Deus quer nos absorver pela vida. Mas há um problema. O problema é que o homem está em morte e ele precisa de vida. E a obra de Deus consiste em transitar este homem da morte para a vida, não uma transição espacial, mas uma transição orgânica. Então, o primeiro ponto que eu estou estabelecendo em João 6 é a obra de Deus por meio da fé. O segundo ponto é, esta obra consiste na ressurreição, na experiência da vida, na aniquilação da morte, no vencer a morte dentro de nós. Morte enquanto pecado, morte enquanto hamartia, morte enquanto separação, morte enquanto treva, morte enquanto ilusão. Quem está entendendo? A aceitação é muito problemática. É aceitação, mas eu diria assim, puxa vida, porque essa palavra aceitação, ela está tão saturada, tem até uma brincadeira que as pessoas fazem geralmente em reunião de coach, de empresa, reunião de motivação, essas coisas tudo, né? Aí a pessoa pega, o palestrante pega uma nota de R$100, ou pegaria uma de 200, hoje já tem de 200, né? A gente não vê, mas existe. Aí ele fala assim, quem quer essa nota de R$200? A maioria das pessoas, como vocês estão aí, levantam as mãos. Seria a ideia da aceitação. Levantou as mãos. Só que tem um na plateia, que pode ser o combinado com o palestrante, ou que já conhece essa dinâmica, que ele não responde o que quer, ele se levanta, vai lá e pega com a própria mão. Então qual é a diferença daquele que levanta a mão para aquele que se levanta do lugar, vai lá e pega a nota com a mão? É porque o querer é uma ação, e não somente um querer intelectual, não é apenas um desejo vazio de significado e da força necessária para agir em conformidade com o querer.